O que de fato nos define como humanos? Há exatos 71 anos, a Organização das Nações Unidas, a ONU, instituiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O documento foi elaborado entre janeiro de 1947 e dezembro de 1948. O objetivo era formar uma base para os direitos humanos em todo o mundo e representou uma mudança significativa de direção a partir de eventos como a Segunda Guerra Mundial e o colonialismo que imperava na época. Para nos falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o advogado da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, Antônio Pedrosa. Bom dia, Pedrosa. Bom dia a todos. Vários artigos estão sendo escritos aí na direção de que a sensação que temos, diante do que se apresenta no mundo inteiro, é que estamos nos desumanizando. Como falar em direitos tão fundamentais e básicos como humanos, numa sociedade que se revela com mensagens de intolerância de toda a ordem? Nós tivemos recentemente o caso dos índios atacados aqui no Maranhão, o segundo ataque em menos de 40 dias, e nas redes sociais que se viu aí comentários absolutamente inadequados, é o mínimo que a gente pode dizer, e absurdos quanto a essa questão. Olha, a tendência para a violência, ela é constante na humanidade. E a luta por direitos humanos representa exatamente a soma de esforços no sentido contrário, de se instaurar uma sociedade de paz, uma sociedade que regule padrões de violência e não permita que nós caiamos na barbárie. Apesar de todo esse esforço, nós sentimos que em alguns momentos conjunturais a onda da barbárie avança, o conservadorismo, né? Proclamações que têm a ver com estados de espírito extremamente violentos, intolerantes, né? Imperam em determinados espaços de comunicação, como é o caso das redes sociais. Isso se observa com mais força nos últimos anos. Mas isso não quer dizer que não haja esse movimento contrário. Por isso que hoje é um dia de luta, é um dia de luta contra a barbárie, é um dia que promove a civilização, que promove as conquistas históricas da humanidade. E é preciso olhar para dentro do nosso Estado, é preciso olhar para o país, fazendo um balanço e uma reflexão necessária acerca do que é preciso avançar, do que é possível construir em termos de padrões de dignidade que possa atender a todos. Tivemos esta semana, já no início da semana, dados divulgados quanto à concentração de renda no mundo. E o Brasil, infelizmente, piorou a sua situação. Qual é a relação que existe entre a falta de garantia de direitos e essa concentração de renda? Concentração de renda significa denegação de direitos básicos, fundamentais, que são direitos humanos. Quando você não tem acesso a uma renda que lhe possa lhe dar dignidade, né, de viver com o mínimo, né, de alimentação necessária, de acesso a determinados direitos fundamentais, como saúde, educação, segurança, né, você está numa situação de violação de direitos humanos. Então, questões envolvendo desigualdade social, concentração de renda, né? Isso tudo tem a ver com direitos humanos também. Nós temos aí, só para citar um exemplo, um Estado que continua liderando em relação ao trabalho análogo à escravidão, tendo vários trabalhadores saindo aqui do Maranhão para outros estados, para esse tipo de trabalho degradante. Essa negação de direitos, Pedrosa, ela se dá também por essa vulnerabilidade, né, digamos assim. E aí, especificamente, em relação aos povos tradicionais, há uma negação de direitos, é fato, no Brasil, mas existem populações mais afetadas e, por isso, precisam de medidas mais urgentes para reparar? Existe sempre pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade muito maior do que outras, mas as populações tradicionais, elas geralmente encontram barreiras muito grandes. O que existe em relação a elas é um anteparo de entidades de direitos humanos que procuram socorrê-las em determinadas situações. Mas existe um segmento da população que nem entidades que fazem esse tipo de acompanhamento, elas têm, né? As pessoas que moram nas periferias urbanas, nas palafitas, as pessoas que são atingidas por guerra, por comoções sociais, eles têm muito mais dificuldade de acessar direitos. Mas pensando no estado do Maranhão, dentre os grupos mais vulneráveis estão as populações tradicionais e dentre elas as populações indígenas.
Primeiro, porque elas têm uma dificuldade de comunicação e, segundo, porque há uma perspectiva violenta, desde a época da colonização, de tentativa de assimilação, de imposição de uma determinada assimilação, que é a perda da identidade dessas pessoas. Isso tudo é violação de direitos humanos. Quando se nega a essas pessoas o direito de ter a sua própria religião e desqualifica-se essa religião, satanizando, demonizando, não é? E quando você também apregoa um determinado modelo de relação que essas pessoas têm com o trabalho, como se essas pessoas fossem preguiçosas. Isso é um mito que se criou também em torno das populações originárias, que até hoje alimenta esse discurso fascista que pretende, na verdade, tomar as riquezas naturais que estão dentro desses territórios. Esse é o objetivo maior de um discurso como esse. Por falar numa data de hoje emblemática, de aniversário da Declaração dos Direitos Humanos, é bom lembrar que o Brasil continua sendo o país que mais mata homossexuais e transexuais no mundo. As pessoas estão morrendo por conta disso. Falar também sobre feminicídio, né? Nós temos, esse ano aqui no Maranhão, quase 50 mulheres perderam a vida, Pedrosa. É uma situação também extremamente complicada. Hoje, inclusive, a Delegacia da Mulher está completando 32 anos de existência, um marco importante também. Sim, eu diria que a violação das identidades, ela é um fator presente nessa conjuntura de avanço do conservadorismo. Então, as identidades sexuais, as identidades de gênero, elas estão extremamente vulnerabilizadas nos últimos anos. Para a gente poder debater sobre Estado democrático de direito, Estado que garante direitos humanos fundamentais, é preciso discutir o machismo, é preciso discutir a misoginia, é preciso discutir a igualdade nas relações de gênero. E isso está sendo muito difícil nos últimos anos, porque há um discurso que reafirma o machismo, que reafirma a superioridade do homem branco, macho, heterossexual, né? Como um lugar de poder que precisa ser exercitado e projetado, inclusive, para dentro da política. Obrigado, Antônio Pedrosa, pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. A gente vai encerrar com uma frase da ex-primeira-dama dos Estados Unidos, defensora ativa dos direitos humanos e que, inclusive, atuou na ONU, presidindo a comissão que elaborou e aprovou essa declaração completa hoje de 71 anos. Aí está a frase da Eleanor Roosevelt: onde afinal começam os direitos humanos universais? Essa pergunta acho que vale para todos nós, nos pequenos lugares, perto de casa, tão perto e tão mínimo, que não podem ser vistos em nenhum mapa do mundo. A menos que estes direitos tenham algum significado ali, eles têm pouco significado em qualquer outro lugar. Sem uma ação cívica planejada para mantê-los perto de casa, nós procuraremos em vão pelo progresso no mundo maior. Obrigado, Pedrosa, pela entrevista. Obrigado a todos.